Acho que fica mais fácil lembrar de uma coisa boa e de uma coisa ruim da infância ou da juventude, né. Coisas boas da minha infância. Nos anos 60, em Brasília, as crianças podiam ficar soltas. Não existiam histórias de violência, pelo menos não frequentes, né. E era da cultura local que a gente pudesse viver assim. Além disso, a minha mãe incentivava que a gente tivesse autonomia muito cedo, né, então, com pouquíssima idade, eu lembro dela mandando a gente descer e ir para comercial para comprar uma carne, por exemplo, né. Então ela deixava a conta ali no açougue e a gente chegava ali mal alcançando o balcão e ir pedindo. E até tem a história de uma carne moída que caiu várias vezes e foi catada e quando chegou em casa estava a carne moída cheia de grama, né, que tinham cortado a grama recentemente. Então era nesse nível de liberdade desde muito cedo e responsabilidade para ir para a escola e voltar sozinhos. E isso eu estou falando da gente com idade de 7, 8, 9 anos, né, até menos. E atravessávamos ruas, assim, s perigosas, né, para a época. Mas não era visto como de desleixo, percebe? Era visto como natural, mamãe tinha essa filosofia. E então eu gostava dessa liberdade ao mesmo tempo que, não deixava de ser assustador, né. Isso me trouxe logo cedo a ideia de que eu devia cuidar muito bem das coisas, dos meus compromissos, então sempre fui uma criança, assim, que não precisou de ninguém para estudar junto, era o que hoje chamam de nerd, né. E isso ao mesmo tempo que era legal, trazia um peso, porque realmente se eu tirasse 9 não 10 eu sofria imensamente. Mas apesar dessa distorção, né, de valores da época, eu me considero uma criança que teve oportunidade de ser criança. Só não vivi mais isso, porque logo cedo, né, acho que eu tinha uns 8, 9 anos, meus pais entraram em crise no matrimônio. Meu pai, estava com uma outra pessoa fora do casamento, teve uma filha fora do casamento, e esse drama à época era muito grande, né. Divórcio era uma coisa terrível, e eu, de certa forma, fui colocada nesse meio de campo, entre meu pai e minha mãe, no diálogo entre eles, e eu acho que isso me fez encerrar ali a minha infância. Então, também de forma prematura, eu entrei na adolescência já com esse espírito de responsabilidade, me sentindo muito adulta, né, tanto que entrei na universidade com 16 anos, saí com 19 eu estava empregada, trabalhando. A sensação que eu tenho é que foi tudo muito rápido. E foi, né. E nesse sentido, eu guardei da adolescência um quê de rebeldia, mas não era uma rebeldia com alguma responsabilidade. Eh, então, assim, nunca usei drogas, não fui de beber, era muito de dançar, né, nos anos 70 o caminho, da dança, né, tanto como profissão para mim, que eu cheguei a ser professora nessa época de dança para homens, olha. E a danceteria, né, ir a uma boate à noite, dançar a noite inteira, essa era a nossa farra. E e foi nessa oportunidade, assim, que eu conheci meus primeiros amores, que eu, eh, desabrochei para a vida e saí daquela casquinha da nerd para uma pessoa que se relacionava, que se comunicava, eh e isso para mim foi maravilhoso, porque
Eu acho que eu fui adulta muito cedo e só conheci essa liberdade, assim, na universidade, que também foi muito rápida, né, gente? Então, assim, eu guardo essas histórias como marcantes. E guardo também as amigas que eu levei, porque as nossas amizades de Cobolgol permaneceram durante toda a vida. E eu acho que isso foi um privilégio. Então, essa breve história longa de uma adolescência que passou rápido e uma infância também.